conhecem o Instituto Stanislavski, mas acho que nós, assim, se você está aqui, alguma coisa te chamou a atenção sobre o Instituto, né? Nós somos hoje a maior comunidade de atores e atrizes. A gente pode até falar em escala global, mas com certeza do Brasil, né? A gente tem aí inúmeras parcerias, a gente vai estar falando sobre tudo, né, tudo isso hoje, né? E, enfim, vou abrir para dúvidas também. Então, eu vou pedir aqui para o pessoal da minha equipe rodar a nossa primeira vinhetinha para a gente poder começar. Eu sou a Karen Alves, eu tenho 34 anos, eu sou atriz e cria do Instituto Stanislavski desde 2017. Desde então eu já pude participar de várias produções que eles realizaram, como por exemplo a série Shadow Squad, o longa-metragem Cavaleiro de Rodas. Eu tive a possibilidade de passar no meu primeiro edital e fazer um curta-metragem com fomento super bacana. Agora eu tenho um agenciamento artístico e através de todas as conexões que eu fiz no Instituto eu arrumei muitos trabalhos e não teria tido as mesmas oportunidades se eu não fizesse parte dessa grande família. Eu me orgulho muito do Shadow Squad, que é um seriado, né? Seriado de ação e sobrenatural, que inclusive teve uma parceria rápida com 4Models também. E o longa-metragem Cavaleiro de Rodas, que eu me orgulho muito, fui a protagonista e foi uma experiência maravilhosa na minha vida. Hoje em dia, que eu tô aqui na Coreia, eu tô recebendo várias propostas. E aí eu tô tendo que declinar todas, porque eu tô aqui. Eu falo pra eles, poxa, se você tivesse me falado isso, sei lá, 6 meses antes, eu não teria nem vindo. O que é ótimo, porque tá aumentando um pouco a receita, mas tenho conseguido trabalhar só com isso, que era o meu objetivo, de começar a trabalhar com isso e de respirar ainda mais isso, que é o que eu quero para minha vida. É o que eu quero, focar só nisso, e tenho conseguido. Assim, chegou um ponto que eu tenho que dar uma dosada nos trabalhos. Tipo, será que eu pego esse? Porque às vezes vai ocupar um tempo que eu poderia estar fazendo um outro trabalho. Isso eu tô achando excelente. Opa! Então, esse aí foi um teaserzinho aí de uns alunos, de algumas produções que a gente faz. A gente também é uma produtora de cinema, né? A gente tem aí 9 longas-metragens, né? Todos eles lançados, prêmios no mundo inteiro. A gente disputou a indicação do Oscar de 2016, por Que Horas Ela Volta, né? Com o Mac. A gente está agora fazendo um longa-metragem. Terça-feira a gente começa a gravar uma série também, um processo aí com vários alunos. E tudo isso também faz parte de um pensamento que a gente tem no Instituto, que a gente é o mercado, né? Nós somos o mercado é quem produz, o mercado é quem está dentro dele criando conteúdo. Então, essa é uma das coisas. Mas eu sei que tem muitas questões sobre, como que funciona, né? Enfim, material, elenco digital, IMDb, questões aí que talvez sejam, né, de interesse de todos. E bom, a gente vai adereçar tudo isso, né, até o final da nossa conversa aqui, e aí, quando a gente estiver aí até o final, eu vou passar, né, vou responder as 5 perguntas mais recorrentes e mais interessantes que vocês colocaram naqueles formulários. Também vou abrir para pergunta de vocês, né, caso alguém queira falar alguma coisa. E bom, vou me apresentar aqui e começar falando com vocês, assim, dar um pouquinho da história, né? A minha história, a história do Instituto, só para vocês terem noção do que vocês estão falando, né? E por que eu me coloco nessa posição de eu consigo ajudar vocês, assim como já ajudei algumas milhares de pessoas dentro do Instituto Stanislavski. Tá? Então, eu sou o Thiago, né? Eu sou ator aí há quase, né, 16 anos, já com uma formação extremamente tradicional. Depois só que eu passei pelo Instituto Stanislavski, também fui aluno, né, lá em 2011, e na sequência fui estudar nos Estados Unidos com uma bolsa, né, que o Instituto Stanislavski me conseguiu na época, que é, enfim, das parcerias internacionais que a gente tem. Esse ano a gente está mandando nosso segundo aluno com 100% de bolsa para estar em Los Angeles, no Stella Adler Art of Acting, que é uma das instituições mais renovadas do mundo, para atuação e direção. E a gente tem outras parcerias. Eu sou embaixador da New York Film Academy, da Prague Film School. São parceiros que a gente tem aí de muitos anos, que a gente está aí no mercado. Tá? Então, atualmente eu estou aqui como diretor do Instituto Stanislavski, né? Eu promovo a maioria das ações que a gente está fazendo, e até então também sempre trabalhei muito como ator. Então eu tenho série na HBO como ator, né? Já participei da Globo, da Record, agora durante a pandemia,
tem uma trajetória parecida com a de vocês, ou de muitos de vocês, de sair de um curso, sair de uma formação, às vezes até robusta, e me deparar com um mercado que eu não entendo nada desse mercado, né? E aí foi com o tempo, entendendo alguns mecanismos que hoje em dia já são muito mais desenvolvidos, e a gente tem uns passos aí muito mais claros do que fazer, do como encarar, que eu acabei pegando esse meu primeiro trabalho na HBO, e depois, na sequência, que chama A Vida Secreta dos Casais. É uma série lá que tem 2 temporadas na HBO. Infelizmente não teve uma terceira, porque chegou a pandemia quando a gente foi gravar a terceira temporada, e, enfim, acho que aí caiu o hype da série, nunca mais a gente, né, pelo menos ficou sabendo se ia gravar mais ou não. Era uma série da Bruna Lombardi, né? Então participei dos Tempos do Imperador, da Rede Globo também, né, enfim, tem webséries também que foram premiadas no Brasil e no mundo, indicadas por vários prêmios, né, como a Derek, Operação Durso. Fiz também Amor Sem Igual na Record. Né? Estudei, né, nos Estados Unidos, na Savannah College of Art and Design. Estudei com professores que eram de séries assim como, sei lá, Pretty Little Liars. Né? Cheguei a estar na faculdade, estava tendo uma produção do Robert De Niro. Então a gente tem essa comparação muito forte do que é o mercado daqui e o que é o mercado lá de fora, sobretudo também com o Tristan, que é o fundador do Instituto Stanislavski. Né? O Tristan é o grande cérebro por trás disso, aí, que trouxe o Instituto para cá há mais ou menos 17 anos. Então ele é formado como músico, ganhou prêmios como músico clássico praticamente no mundo inteiro, e com isso conseguiu bolsa de estudo para estar nas maiores universidades do mundo. E se formou na CalArts, que é a escola que formou a Sofia Coppola, o Tim Burton, né, e vários colegas dele que hoje em dia têm aí grandes franquias de sucesso, como os Vicious Brothers, que são o pessoal do Atividade Paranormal, por exemplo, que a gente já trouxe aqui para o Brasil. A gente também teve aula, quando eu fui estudar lá, a gente teve aula com o Andrew Meyer, que é do Clube dos Cinco, né, e do Tomates Verdes Fritos, para quem é um pouquinho mais velho ou gosta de filme mais vintage, né, que tem aí uma trajetória nesse sentido. Eu represento, né, como eu falei para vocês, a New York Film Academy, o Stellada de Los Angeles, o Conservatório de Los Angeles também, que estava ali em Santa Mônica, e agora acabou de se mudar de novo para a Praça Central ali de Hollywood. E alguns de vocês já devem ter visto o meu livro, mas ele é um bônus para vocês vão estar recebendo, se não receberam ainda, o Hackeando os Testes de Elenco, onde eu conto aí dessa experiência com castings, aí, onde eu mesmo fiz mais de 350 testes, ou participei deles, né, atrás ou na frente das câmeras, que é daí que vem. Então, da onde que surgiu esse livro, essa questão? Na pandemia, né, como vocês devem lembrar, ninguém estava fazendo nada, ninguém estava ganhando dinheiro, ninguém conseguia trabalhar, todo mundo ficava em casa vendo live e procurando o que fazer. Quando você teve a sorte de não estar, enfim, ou doente ou com algum familiar, né, precisando de ajuda. Então você estava ali se cuidando e ficando tranquilo em casa. E teve um amigo maluco que resolveu fazer o cast de um filme naquela época e me pediu ajuda, porque, enfim, é assim que, né, as pessoas sempre chegam para mim, que eu tenho muitos alunos, sempre, né, tô na frente do Instituto já tem alguns anos, ou muitos amigos na área, então eles me pediram, e aí eu lancei o teste no Instagram, assim, como se nada. E aí meu Instagram saiu do completo zero absoluto, né, ele bombou, acho que ninguém estava fazendo nada, todo mundo compartilhou o teste, todo mundo chegou no meu Instagram, e assim que ele cresceu vertiginosamente, e eu comecei a receber um monte de teste. Eu não tinha como olhar todos os testes, eu estava ficando maluco. E, em geral, todos os materiais, né, 98% dos materiais, eram completamente inadequados, para não dizer horrorosos. Né? E aí eu comecei a perceber que existia um gargalo muito grande. Eu falei, cara, como é que eu vou apresentar a vocês? Porque assim, eu sei que com esse material você não vai conseguir fazer nada. Né? E só para dar um exemplo, assim, era muito comum eu receber material assim, ó. O cara pegava aqui um livro, e ele tava com uma iluminação pior do que a minha, porque minha câmera parou de funcionar, meu ring light também, então a minha iluminação tá bem ruim. Mas era pior do que essa, assim, o cara normalmente contra a luz, assim, que você não via direito, e lendo um poema. Eu recebi muito teste, assim, até hoje eu recebo, tá? Na agência. Pessoa recitando um poema, aí a pessoa de boné, sabe? Enfim, não sabe o que é um vídeo de apresentação, não sabe o que é um demo reel, né? Questões assim que talvez até alguns de vocês estejam até agora se
se identificando. Eu falei, gente, não vai dar, assim, eu preciso ajudar vocês, senão não vai ter filme. E como a gente tinha muito tempo e pouco o que fazer, né, na época eu abri várias lives consecutivas na Twitch, onde eu abria um material de cada um de vocês que estava nessa live, teve live com mais de 300 pessoas, e eu ficava 16 horas avaliando o material, dizendo tudo que estava errado, tudo que estava certo, como que você podia melhorar o material, não sei o quê. E aí, nessa demanda absurda disso acontecer, eu resolvi escrever um livrinho, que chamava Hackeando os Testes de Elenco, onde eu conto várias dessas coisas, assim, para você entender como é que funciona um teste de publicidade, como que funciona um teste de audiovisual, assim, de conteúdo, né? Qual que é a diferença para um teste de musical, como que é o backstage disso, quem que está fazendo esses testes, como que o, né, como que o produtor de elenco escolhe ou é brifado, as várias etapas, como isso chega numa edição, o que significa quando você está editado, para onde que esse vídeo vai, quem que vai assistir, né? E aí escrevi tudo isso nesse livrinho, soltei ele na internet na época da pandemia e também foi um grande sucesso, assim, né? O pessoal maluco atrás do livro para estudar, para fazer, para melhorar, tal. E aí a gente percebeu um outro gargalo, que era, em geral, por mais culto que seja o ator, ele não sabe escolher monólogo para fazer num self-tape. E aí escolhi uns negócios assim que, cara, não faz o menor sentido. Uma completa ignorância, né, do mercado mesmo. E não é culpa dele. Ele não foi ensinado sobre isso. Né? Ele acha que ele vai fazer teste para fazer Chiquititas recitando Shakespeare. Eu estou dando um exemplo absurdo, mas é para vocês terem noção assim, né, da dicotomia da coisa. Então, assim, não adianta você recitar Ricardo III, um ensaio, para fazer Chiquititas. Percebe? Né? E tem que existir ali uma coerência, uma lógica e um formatinho de como fazer isso. Nosso mercado, ele é muito amador. A gente está acompanhando agora a greve dos atores que se colocaram junto com os roteiristas agora nos Estados Unidos. Né? Eu não sei quantos de vocês conhecem, eu tenho um podcast que chama Pode Ser ou Não Ser. A primeira pessoa que eu entrevistei foi o presidente do SATED. Né? Eu sei que o SATED tem suas polêmicas, suas coisas, mas a gente não estava falando de polêmica, a gente estava falando de informações básicas que todo artista tem que saber sobre o que é um sindicato. Para que o sindicato serve? O sindicato não é um bagulho, não é uma máquina de fazer DRT. Ele tem uma outra função que em mercados maduros e desenvolvidos tem muita força. Fazia 70 anos que não tinha uma greve com duas categorias juntas nos Estados Unidos. E assim, o pessoal estava deixando os roteiristas morrer de fome. Mas sem os atores o bicho já aperta mais. Porque sem ator você não divulga filme. Sem ator você não continua a gravação. Sem ator você para o mercado. Né? Então, por que isso não acontece aqui? Por que a gente está... Quando eu me formei em 2009, o cachê teste subiu para R$80. A gente está em 2023 e continua R$100. Isso é uma coisa que a gente debate nesse podcast, por exemplo. Né? Então, assim, se você for fazer o cálculo da inflação, isso já não serve para nada. Só que agora, além de a gente receber só R$100, e olhe lá, se você estiver em São Paulo, porque no Rio de Janeiro te pagam 30 quando te pagam, e do resto do Brasil não pagam nada, vocês que são de outras cidades, outros estados, sabem bem como funciona. O único lugar onde... E por que funciona em São Paulo? Porque o sindicato é minimamente mais forte. Então o sindicato de São Paulo é mais poderoso. Ele vai lá e ele cobra, ele multa, né? Ele para a gravação, ele tem mais poder para fazer essas coisas. E... Deixa eu tomar um negócio que eu engasguei. Então... Por que o nosso cachê teste é R$100 se agora a gente faz o trabalho de 6 pessoas em casa? Quando te mandam fazer um self-tape e é sempre para ontem, você faz o trabalho da locação, porque é a sua casa, você está usando. Você precisa de um jogo de iluminação mínimo, senão a gravação fica ruim. O que mais o pessoal
né, reclama é áudio, ou seja, você tem que ter um microfone, uma lapela, então você tem que ter mais um equipamento. Você tem que ter um celular minimamente legal ou uma câmera que dê para o gasto. Aí você, né, dependendo, sobretudo para as mulheres, vocês ainda vão se maquiar, vão fazer alguma coisa no cabelo. Quando você fazia teste presencial, você não gastava com essas coisas. Você chegava num lugar, você gastava seu deslocamento até lá. Agora você gasta uma infinidade de tempos e dinheiros, faz o trabalho de 8 pessoas, não recebe nenhuma resposta do teste que você fez. Você não tem nenhum feedback. E para ganhar os R$100 do cachê-teste, você chora. Né? Então, assim, como que a gente muda isso? Sindicalizando e tomando conta do sindicato. Não adianta você sindicalizar e não estar lá. E não votar, não estar nas assembleias, não fazer pressão. Né? Uma das perguntas que eu fiz para ele é que é uma coisa que, sobretudo, as mulheres sofrem mais do que os homens com isso no mercado. Idade aparente e idade real. É a coisa mais escrota do mercado. Em qualquer lugar sério, né? Nos Estados Unidos, no Canadá, recentemente agora no Reino Unido, é proibido pedir idade real de ator. É proibido. Vocês percebem que faz sentido ser proibido? Porque não importa quantos anos você tem, importa quantos anos o cara que quer te contratar acha que você tem. Se ele acha que cabe pro papel. Eu agencio uma menina, várias na verdade, mas essa é mais especial, assim, porque ela tem 35 anos. Mas, bicho, ela não parece que tem 20. Ela é pequenininha, ela é toda minúscula, não parece que ela tem 20 anos. Aí quando chamam ela para fazer, não chamam ela para fazer 20 anos, porque no elenco digital tá 30. Então ela nunca entra no cast de 20. E quando chegam para procurar mulher de 30, ela não passa, porque ela parece uma criança. Ela nunca consegue trabalhar. Né? Outra bizarrice do mercado é essa questão de sotaque. Como se todo mundo falasse só paulistanês e carioquês. Aí você vai numa novela bíblica, você não pode ter um sotaque do Amazonas, mas todo mundo em Jerusalém fala carioca. Né? É um negócio bizarro. E aí você tem ainda os fenótipos dentro desse rolê. Eu agenciava uma menina que ela ficou até famosa no Instagram porque ela recita poema. Ela era também pequenininha, ela começou a recitar poema no Instagram. Deu certo, tem 1 milhão de seguidores agora, vive de influencer aí, recitando poema. Até tá lançando uma peça dela agora que ela conseguiu fazer por causa desse rolê aí. Só que ela é ruiva, branquinha, transparente. E ela é da Bahia. Aí, quando eu recebo o teste para pessoas da Bahia, ela não passa. Ela não é nem cogitada, porque ela não parece da Bahia. Aí, quando tem sotaque para o Sul, porque fala assim, não, essa menina parece que é do Sul. Aí manda ela, não, mas ela tem sotaque da Bahia. Né? Por que o nosso mercado é bizonho assim? Porque a gente não participa dele, a gente não entende como ele funciona. Nem para criar o nosso próprio material para mandar para as pessoas que estão fazendo teste, fazendo essas coisas. Né? Então, eu passei muitos anos trabalhando com isso, porque eu dei sorte, né, na minha trajetória. Quando eu estava estudando para ser ator ainda, e eu tinha ânsia de saber essas coisas, e naquela época sabia-se menos ainda, eu, por acaso, fui dividir um apartamento com um produtor de elenco. Que hoje continua sendo um grande produtor de elenco, ele trabalha para a Globo. Mas na época ele trabalhava para a Mixer, também uma das maiores produtoras de São Paulo. Então, na minha casa, frequentavam os maiores produtores de elenco da cidade. E eu escutava o que essa galera conversava. Comecei a trabalhar nos testes. Eu ia lá para ser assistente no teste, para receber os atores. Então, eu recebi o briefing, aí eu selecionava os atores nas pastinhas. Então, todo o processo, e como eles, que não são atores, o que já também é uma coisa muito esquisita, e não tem treinamento em atuação, na sua grande maioria, olham quando eles vão chamar atores para fazer alguma coisa.
Então, daí eu já peguei muito como funciona essa parte do mercado. Né? Quem são os produtores de elenco, como eles pensam, a quem eles respondem e como funciona essa, né, essa relação de trabalho com eles. O próximo passo que me deu uma outra visão, né, que tem a visão 360 do negócio, é que eu trabalhei muito tempo em produtora. E nas produtoras, eu era o responsável, porque eu era ator, muito por produzir o teste. Então, a agência de publicidade mandava para a gente o que ela queria que fosse gravado. A gente tinha que fazer um casting, né, para selecionar as pessoas para a propaganda que a gente ia gravar. Quem fazia esse casting? Eu. Então, eu era o infeliz que escrevia lá no Facebook: teste da Skol, pessoas de XY anos, né? Queremos pessoas modernas. E essas palavras esquisitíssimas que vêm do cliente, tá? Vem da agência. A agência que coloca essas bizarrices nessas descrições, né, na agência de publicidade. E aí você também não tem muito o que mudar, não tem uma conversa muito clara sobre isso, é tudo para ontem, tá tudo atrasado, né? Então você tem que jogar aquilo nos grupos e ir atrás das pessoas. Eu era mais especializado comigo porque eu era ator e conhecia muita gente. Então eu não precisava muitas vezes lançar os bagulhos no Facebook, eu saía ligando para as pessoas que eu conhecia, entrava em contato com os lugares que eu estudei, com os professores que eu tinha, e aí eu fazia castings um pouco mais selecionados. Mas aí, depois que a gente faz o teste, quem é a pessoa que olha o seu teste? Quem é a pessoa que faz o primeiro crivo? O que ela está olhando? É um telefone sem fio do tamanho de um dinossauro. Já veio o que veio veio da criação, que passou pelo atendimento, que chegou na direção da produtora, que foi para o atendimento da produtora, que foi para a área do casting, que chegou em mim. Aí eu fiz o casting. Aí você percebe que, cara, pediram melancia, que já chegou pera? E aí, quando não tinha regra, você ia fazer um teste, você encontrava lá uma pessoa azul, uma pessoa verde, um obeso, um etiopeno, não sei o que. Você fala assim, gente, esse teste é para o quê? O que eu estou fazendo aqui? Ou você chegava no teste e só tinha atleta. Ué, eu não sou atleta, o que eu estou fazendo aqui? Então, assim, isso foi uma das coisas que o sindicato acabou eventualmente mudando, né? Colocar horário para teste, porque você chegava 11 horas da manhã para fazer o teste e saía do teste 5 horas da tarde, né? Ficava lá para sempre. Quem é mais velho vai lembrar disso aí, né? Agora já não pode mais fazer essas coisas, mas a gente tem outros problemas para lidar, né? Então, toda essa experiência, quando eu assumi o Instituto Stanislavski em 2015, 2016, tendo voltado dos Estados Unidos, eu comecei a passar essas informações para os alunos. Aí também começaram a aparecer plataformas digitais. O Instituto já tinha uma inserção de mercado nacional e internacional muito forte. A gente já tinha muitos alunos. Então, assim, tem muitos alunos que se formaram com a gente antes de ficarem extremamente reconhecidos ou depois, né? Então, a gente tem a Lívia em UDES. A Lívia saiu da Chiquititas, não sei o que, alguns de vocês devem saber quem é a Lívia. E aí a Lívia foi fazer a transição para fazer papéis de adulto. Foi a primeira novela dela, foi na Globo. Foi Salve-se Quem Puder, se eu não me engano. Foi na época que eu estava fazendo a novela também, que eu encontrei com ela lá. E ela chegou para mim, Thiago, né, ela estava estudando no Instituto, ela tinha 16, 17 anos na época. Ela falou, Thiago, eu vou fazer cenas de sensualidade, cena de beijo, cena não sei o que, cenas, né, cenas de discussão adultas. Eu só fazia infantil até agora. Você me ajuda? Até hoje, de vez em quando, ela me liga para ajudar ela com alguma cena, alguma coisa. Mas aí a gente conseguia ajudar. O Vitor Sparapani, né? O Sparapani também é formado no Instituto. Eu sou veterano dele lá, inclusive. O Sparapani tem Cidade Invisível na Netflix, né? Fez Malhação também, fez um monte de coisa. Tem a Paola Rodrigues, né? Tem o Rica Mantuamunelli, que é diretor-geral das novelas do SBT. Então, algumas dessas pessoas trabalhavam com ele no SBT. E o Instituto, a gente diz que é a maior comunidade que se insere dentro do mercado. E a gente entende que se você ficar só esperando o tal mercado acontecer, você provavelmente vai ficar sem fazer nada por muito tempo. E talvez nunca faça nada.
Ao passo que, se você faz parte da criação do mercado, se você produz, se você se junta com pessoas que produzem, e você começa a criar relevância para aquilo que você está fazendo, né? O que é relevância para a gente? Você começa a ir em festival, você começa a passar em festival, né? Você começa a ser reconhecido, ganhar uns lourinhos, fazer ali um barulho, não sei o quê. É nesses lugares que estão as pessoas que estão olhando, né? Seja, sobretudo, gente do cinema independente, né? Que está fora desse mainstream de novela, não sei o quê. Essas pessoas estão nesses festivais, né? Uma coisa que o Tristan nem faz muito mais essas mentorias assim, porque ele fica um pouco irritado. Ele fala assim, pô, todo mundo quer trabalhar. Ele, como diretor, né? Com 8 filmes, indicação do Oscar, ele recebe mensagem à torta e à direita no Instagram dele. A pessoa vai lá e fala, eu encontro ele na rua, quando a gente vai num bar. Ele fala assim, nossa, você é o Tristan, meu sonho é trabalhar com você. Aí ele, é mesmo? Que filme meu que você viu? Cri, 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 cri. Então todo mundo quer trabalhar com alguém, mas ninguém conhece o trabalho de ninguém, né? Se eu perguntar para vocês assim, quem são os 6 diretores, né, ou diretoras em ascensão do Brasil hoje? Quem teve nos últimos festivais? Quem foi indicado nos últimos festivais? Quem sabe? Né? Nacionais e internacionais? Não, não sabe. Por quê? Porque ninguém te ensinou que você precisa saber. Né? Como é que você vai entrar num mercado que você desconhece? E aí depois, você quer entrar num mercado que você desconhece e você não sabe como se apresentar nesse mercado. Você não sabe o que você manda, o que você faz. Né? Depois eu vou olhar o que vocês estão escrevendo, tá? Senão eu perco o fio da meada aqui. Mas a gente tem que ter esses choques de realidade. Assim. O Instituto é um lugar de choques de realidade mesmo. A gente não... Hoje a gente vive de outras coisas, né? Quando a gente faz essas aulas assim, por mais que a gente, né, para quem se interesse e se comunique, se comungue com a nossa forma de pensar, com o que a gente entende de mercado, né, com nossa visão artística, existe essa possibilidade quando a gente abre a oportunidade de vocês estarem se juntando a gente, mas a gente faz isso por propósito de mercado. Porque foi assim que começou, né? Como eu falei para vocês, fazia live de 16 horas por dia, sem ganhar R$1 na Twitch o dia inteiro, ensinando ator o que ele deveria ter aprendido na escola, que ele pagou R$1 zilhão para aprender, ou que ele estudou que nem um desgraçado para entrar numa USP da vida, e não aprendeu. Então é uma questão de propósito. Né? Deixa eu ver aqui. Né? Então, eu não sei quantos de vocês conhecem o Instituto, mas vale a pena, né? Todo nosso está na internet. Você não precisa acreditar em nada que eu estou te falando. Você pode pesquisar, pode falar com o aluno nosso. Inclusive, assim, aqui a gente está em reformulação do nosso site institucional, mas a gente costuma ser sempre a única escola que diz exatamente o que vai ensinar, quando a gente se trata como escola, e coloca os professores e o currículo deles. Porque para dar aula no Instituto você tem que ter pelo menos um longa-metragem, né? Ou seja, você tem que estar produzindo, você tem que estar ativo no mercado ou criando o seu próprio mercado. Tá? Então a gente, enfim, né, eu já falei aqui dessas coisas aqui da apresentação. Então eu vou falar para vocês, eu vou abrir agora uma ou outra dúvida em relação ao que o que eu falei para vocês aqui até agora. Eu vou olhar no chat se tem alguma coisa para já responder. E aí eu vou entrar no raciocínio de explicar para vocês, tipo, o beabá dos testes de elenco. O que você precisa saber? O que você achava que é, o que está certo, o que está errado. E no final eu vou responder as perguntas e vou liberar, não sei se o pessoal, o que eles vão liberar para vocês aí de formulário, de bônus, de livro, de sei lá o que, para vocês pegarem também. E vou tirar alguma dúvida que eventualmente vocês tenham. Mas assim, até os nossos filmes, né? Nossos filmes estão na Sony, estão na Globoplay, mas quase todos eles estão no YouTube também, porque a gente era tão pirateado que eu falei, pô, era uma pirataria tão bosta, né? Os nossos filmes estavam lá com má qualidade, com áudio ruim. Eu fiz, quer saber? Eu mesmo vou botar no YouTube da gente o filme. Se a Sony achar ruim, ela fala comigo. E aí tá lá, se você quer ver Alguém Qualquer, que é o nosso filme mais premiado, né, que o Tristan dirige e atua,
que foi disputar o Oscar em 2016, tá no YouTube, chama alguém qualquer, tá lá. Tem o de nazismo também, que é coprodução Brasil, Estados Unidos e Finlândia, que chama Black and White, tá lá também. Tem o Sem Fio, que foi o primeiro filme que o Tristan fez aqui no Brasil, também tá lá. Tem nossas webséries, tem nosso podcast, tem, puta, não sei o que, não tenho dinheiro, tô começando agora. Claramente tem, assim, umas 300 horas de aulas no nosso YouTube completamente gratuitas. Lives, né, processos, tal. Então, assim, você pode tirar boa parte de coisas que você provavelmente... A gente costumava ter um monte de print disso, eu não sei onde é que tá, talvez o pessoal daqui possa mandar no grupo para vocês depois, o pessoal dizendo, pô, aprendi mais no YouTube de vocês de graça do que no curso, sei lá onde que eu tava fazendo, né? Então, sim, tá aí, tá para vocês. Faz parte dos nossos valores, assim, enquanto instituição, enquanto, né, formador desse mercado que a gente gostaria que tivesse aqui no Brasil. Deixa eu abrir aqui se tem alguma pergunta de vocês aqui no chat. O Rainan falou desse negócio do portfólio 4 anos de trabalho. Não, isso é mentira, depende de onde você está. Aqui em São Paulo mesmo não é assim. Cada satélite é de um jeito. O Denis. Fala, Denis. Obrigadão, bem-vindo aí, cara. Beleza. O Estevam. Aqui tem outra pessoa falando como é que tira DRT. Então, não acredita no que está escrito na internet, tá? Entra no site do satélite ou liga para eles. Cada satélite é de um jeito. Tem satélite que você tem que prestar banca. Tem satélite que você tem que, né, enfim, mostrar material. Tem satélite que você está de card de recomendação. Tem satélite que paga um valor. Tem satélite que paga outro. É uma torre de Babel isso aí. Depende de onde você está. Aqui em São Paulo é bem mais sussa, né? Na minha opinião, assim, perto dos outros que eu já vi. Precisa de CNPJ, cara. Isso é outra coisa altamente espinhosa, né? Vamos falar disso também. Deixa eu ver aqui. Sendo iniciante, ou seja, né, saindo de faculdade ou coisa parecida. Precisa ter formação para entrar no instituto? Não precisa ter formação para fazer parte do instituto. Apesar da gente ter pessoas com mestrado, doutorado, de tudo que é tipo, né, com 30 anos. O Walter está aqui, o Walter é nosso aluno agora. O Walter tem 20 anos de experiência em teatro e é nosso aluno. E tem gente que começou ontem, na turma dele, inclusive. Né? Recife, assim, você tem que, sei lá, Recife eu acho também complicado, né? Eu morei muitos anos em Recife. Eu acho o satélite de Recife um pouco espinhoso também, né? Então, Gabriel, eu sei que você quer falar, mas escreve no chat, tá? Por causa do tipo de microfone, não sei o quê, até pela gravação também, para ela ficar lisa. Mas no final eu abro para quem quiser falar mesmo e tal. Mas agora é só escrever aqui, tá? Então, assim, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar, eu vou partir do princípio que vocês têm aí tem assim um mínimo de instrução, ou seja, você já fez algum curso, ou já fez alguns cursos, já tem um mínimo de experiência. Eu estou vendo o Paulo Japiaçu ali, ele com certeza começou ontem, né? Ele está jovem, começou ontem ali, uma pessoa, né, que está ali no início da carreira dele ali. Então, partindo do princípio que tem pessoas assim que são muito, né, muito iniciantes no mercado, eu vou partir do princípio que vocês já têm um mínimo de conhecimento. Porque a lógica para ator, apesar de não parecer, em geral, ao menos quem, né, fura essa bolha, isso acontece em qualquer área, primeiro você precisa estudar, você precisa aprender, você precisa dominar o seu ofício, depois você procura trabalho. A gente tem essa impressão de que a atuação é diferente, você começa já trabalhando e estudando junto. Não. O médico faz faculdade, o engenheiro faz faculdade, né? Todo mundo estuda, o ator também. Então, se você não tem o mínimo de domínio do seu ofício,
você precisa começar estudando. E aí você vai estudar naquele lugar que você acha que faz mais sentido para você. Tem o Instituto Stanislavski, tem escolas internacionais, tem outras mil escolas, né? Que aí você tem que saber como escolher essas escolas. Talvez, antes de eu falar do negócio do trabalho, como escolher uma boa escola, né? Como escolher um bom lugar de formação. Ver quem está lá. Quem são os professores, o currículo dessas pessoas, né? Procura o IMDb delas, ver se elas têm algum tipo de relevância, né, no mercado internacional. Né? Às vezes, a pessoa não tem IMDb, mas ela é extremamente relevante no mercado nacional de teatro, por exemplo. Mas aí você tem que ver o que você quer, como que, se você se identifica com as pessoas. Não é o nome da instituição que faz a instituição. Não é porque a instituição está dentro de um shopping que faz dela uma boa instituição. Não é porque a instituição é cara que faz dela uma boa instituição. A melhor instituição é aquela que tem as pessoas que pensam ou alcançaram aquilo que você quer alcançar, ou chegaram próximo disso e podem te passar essa experiência. Não adianta você aprender a cortar carne se você quer fazer sushi. Com atuação é a mesma coisa. Não adianta, né, você querer atuar em séries e fazer mímica, mágica, acrobacia. Todas essas coisas podem te ajudar em N mil coisas, e o ator tem que ser o mais polivalente possível. Mas vocês entenderam ali o catch da coisa. Né? Onde você, né, foca naquilo que você quer, o que você precisa para chegar no lugar que você quer chegar. Né? Não adianta você, quero ser piloto. Tá, mas você pode ser de avião, de helicóptero, de moto, de carro, de corrida, de Fórmula 1. É tanto tipo de piloto que existe. Eu quero ser ator. Ator o quê? Quero ser performer. Performer o quê? Né? Então, e aí partindo do princípio que todos vocês aqui têm, né, experiência de mercado não, né, de experiência na área, fizeram cursos e etc. Tal, qual que é o próximo passo? Né? O próximo passo que todo mundo imagina que tem que fazer é encontrar, né, como entrar ou receber, enfim, em alguma testes através de algum tipo de agência. E esse é o maior gargalo. O primeiro curso, a primeira mentoria que a gente lançou em 2021 chamava Ator Sem Agência. Por quê? Porque é um gargalo absurdo isso aí, né? É um funil assim muito. Se a agência, né, tá te chamando no Instagram, 99,9% das vezes ela tá querendo te dar um golpe. 99,9%. Tá? Tinha uma, inclusive, que deu golpe à torta e à direita. Vocês devem ter recebido 1000 mensagens, né? De uma que tinha uns produtores, né? Que era no fulaninho ponto a produtora, né? Eu evito falar o nome hoje em dia porque o dono que roubou um monte de gente me processou. Porque eu falei e expus toda a cafajestagem na internet. E como o processo está rodando, deixa o processo rodar. Mas, inclusive, para quem, né, é dessa época e recebeu essas mensagens dessa, né, incrível produtora, depois eu fiz uma reunião com todos os donos, né, de franquias dessa tal produtora, porque o dono, o fundador, roubou todo mundo. Né? Ele tinha roubado o geral e o geral estava processando ele. E ele estava escondido. Né? Então, enfim, mesmo assim a gente tem que responder processo de bandido, é foda, né? Mas, enfim, vocês sabem o que é, e não tem só essa, tem várias, né? Te abordou no direct, a chance de ser algo sério é muito pequena. Eu vou dizer assim, às vezes eu abordo gente no direct, quando o Fábio me pede, né, algum negócio, mas eu faço questão de provar por A mais B que é sério, que a pessoa não vai ter que me pagar nada, que a pessoa pode olhar o meu perfil não sei aonde, sabe? Tipo, eu já deixo bem claro, olha, não vou te cobrar, não preciso que você me pague um book, você não precisa me pagar nada, eu só tenho aqui esse job aqui, você quer? Alguém vai falar aí, Eduardo, alguém vai falar aí, alguém já coloca aí, mas assim, a gente chamava de Bullshit Produções, né? Porque eram as iniciais ali do rolê, a Bullshit Produções. E
Então, mas assim, é muito fácil exportar como a mentira. Ai, nossa, você tem um perfil incrível, tem um job para você, mas para isso você tem que assinar a nossa plataforma. Golpe. Ai, não, eu sou empresário artístico, né? Eu sou empresário artístico e não sei o que, você só pode fazer curso com a gente. Uma menina veio esses dias falar comigo, falando disso. Ai, não sei o que, e ela pagou lá 1 ano já de negócios e eles ficam vendendo cada vez mais curso e ela nunca recebeu um teste. Vou te falar o real. A gente que tem trabalho não tem tempo para ficar dando curso. Eles deram muito na pandemia. O Fábio, uma vez ou outra eu consigo trazer ele para dar uma mentoria individual. Mas essa galera não fica abrindo curso. Não abre. Porque é muita gente, é muito teste, é muito contrato, é muito... Né, o que ele ganha colocando um ator na Globo, porra, ele tem que dar 30 workshop, não compensa, é muita energia, né? Então, cuidado com... Essa é a primeira coisa, assim. As agências que querem, que vão atrás de você e ficam te enchendo o saco, provavelmente é porque o produto é você. Que ela quer vender para você. Book, videobook, fazer venda casada. Nossa, é que a gente tem... Esse é o maior discurso de ladrão do mercado, tá? A gente tem o padrão da nossa agência. Você tem que fazer o seu material com a gente, porque a gente tem o nosso padrão, que é o que vende mais. Mentira. Cafajestagem da braba, senhor. Se você não tem material e eles fornecem um material legal e você quer comprar, ótimo. Mas eles não podem te obrigar. É venda casada, é crime. Para você trabalhar, você precisa fazer o nosso material. Mentira. Tá? Você pode falar assim, eu tenho fotógrafo. Assim, meu pai é fotógrafo profissional. Me dá aí teu material que ele faz igual. Ah, não, mas você tem que fazer aqui porque o nosso editor, o nosso não sei o que. Tá bom. Eu faço de graça, a gente bota no contrato. Vocês descontam no meu primeiro trabalho. Fechou? Você vai ver que eles vão correr de você assim, ó. Né? E hoje em dia, bicho, sério, eu não consigo mostrar aqui agora, mas vocês podem procurar. Tem uma propaganda da Bentley. Bentley é um desses carros de milionário muito chique, para quem não entende carro. Tem uma propaganda da Bentley feita com iPhone 6. Se um iPhone 6 já fez propaganda da Bentley, bicho, eu tenho certeza que o celular que você tem em casa, você consegue fazer um videobook, hein? Ó que você consegue, hein? Você consegue, fato. Puta, mas meu celular é desses muito ruim mesmo. Você tem um amigo que tem um celular que tem uma câmerazinha melhor. Confia. Né? Paga um café, faz um bolo, né? Passa um pão de queijo, sei lá, faz uma massagem, mas você vai ter alguém que tem alguma coisa para te emprestar, não é possível. Né? Inclusive, na época da pandemia, nesse rolê, eu ensinei, mostrei, né, em live vários exemplos de material, não sei o que, e vários alunos, né, ou colegas que estavam ali assistindo as lives, pegavam esses vídeos do YouTube, esses tutoriais, e faziam materiais em casa. Às vezes só com a luz do dia mesmo, assim, tiravam de frente para a janela, né, ajeitavam ali uma parede branca. E, mano, não tem quem diga que aquilo ali não é um material bom o suficiente, porque não é isso que te vende. O pessoal não vai estar te comprando porque seu material é mais caro. Modelo, se tem alguém aqui que é modelo, sabe, modelo precisa de material legal, modelo precisa de foto boa. Que é isso que ele vende. Ator precisa só mostrar qual é o perfil dele, qual é o range de perfis que ele trabalha, qual é a aparência dele. E no vídeo, um vídeo de apresentação para mostrar o mood dele. A gente vai falar um pouquinho sobre vídeo de apresentação já. Se você é iniciante e não tem nada, você vai ter pelo menos um monólogo ou 2. E se você já tem alguma experiência com audiovisual, você faz um demo reel. Vou pedir depois para o pessoal da equipe jogar meu demo reel para vocês verem no grupo lá do WhatsApp. Eu editei um novo, fazia 6 anos que eu não editava um demo reel, a gente editou um novo agora. E o meu editor está disponível, inclusive, para fazer. Caso você tenha material e não sabe como fazer direito no demo reel, esse editor aí eu treinei ele para fazer o meu, então ele vai fazer o seu bem direitinho. O Rainer falou, nunca ouvi falar de demo reel. Tá vendo? A parte do demônio você escreveu certo. Demo. E reel é
D-E-E-L. Demo Reel. Né? Não é real de real, é real. Então é demônio do rio, entendeu? E o que é um demo reel? Né? O demo reel é quando você tem vários trabalhos de audiovisual e você edita eles como se fosse um trailer de você atuando. Então você mostra que você tem experiência de set, que você já fez várias coisinhas de personagens diferentes, de perfis diferentes, de moods diferentes, né? De temperamentos diferentes, de intensidades diferentes. Pai, você mostra ali naquele que é mais impressionante. E você mostra que você já é um ator ou uma atriz experiente. É muito fácil, né, para quem está selecionando, assim, é monólogo? É iniciante. Demo reel? É profissional. Em geral, tá? Tem produtor de elenco que é mais, sei lá, esquisito e ele gosta de receber monólogo. Mas, em geral, é assim que é a percepção. Quem tem demo reel é profissional. Logo você fez trabalho, logo você não deu um demo reel para mostrar. Só que aí tem um segredo que eu conto para vocês no livro Hackeando os Testes de Elenco, que é o tal do fake demo reel. Né? Isso aí foi um trem aí que eu criei, porque, né, nem todo mundo tem experiência. E aí, se você não tem experiência, dificilmente você consegue oportunidade. E aquela coisa, o ovo, a galinha, né? Não tem experiência, aí ninguém me contrata, não tem experiência, né? E você fica nessa bola, né? Vai ter PDF no grupo, sim. Eu acho que é no grupo. Mas se tiver alguém do suporte aí, eles respondem vocês aí já. Eu peço para eles falarem no grupo, tá? A partir de quantos trabalhos é interessante? Boa pergunta, né? E assim, primeiro, demo reel. Só pode ter trabalho de audiovisual. Não me mete de cena de teatro lá, tá? Fake demo reel foi uma coisa que eu ensinei pro Leonardo. Alguns de vocês devem conhecer o Leonardo, deve ter feito call com ele, eu já visto ele em algum lugar, não sei o quê. Fake demo reel foi um negócio que eu ensinei pro Leonardo numa live. Eu tava lá na live, tava vendo 300, né, monólogo, aí ele gravou um monólogo, mandou. Não, ele fez um demo reel, né, que ele escutou falando, aí ele editou os trabalhos dele lá, num dia, passou o dia editando. De noite ele entrou na minha live, mandou. Ele disse que eu assisti 15 segundos e fechei. Eu não sou filha da puta assim, tá? Mas eu acho que eu já tinha visto muito material ruim naquele dia. E aí ele mandou, aí eu fechei e fiz, bicho, tá tudo errado. Tem cena de teatro, tem cena cantando, tem cena tocando violão. Não. Faz um fake demo reel. Pega as cenas que você gosta, de filme, de série, se inspira nelas e tenta fazer uma fotografia parecida. Porque o que é a percepção de uma imagem de cinema? Se você consegue, né, por mais amador que seja, copiar um pouquinho de princípios cinematográficos e gravar um trechinho de uma cena, já vai parecer que ela é de um filme, mesmo que seja um filme independente. E aí você faz vários desses, de perfis diferentes, de intensidade diferente, cenas engraçadas, cenas tensas, né? E aí você monta um fake demo reel. Vai parecer que você fez um monte de curta-metragem, um monte de websérie, um monte de trabalho. Aí o produtor de elenco mal assiste 1 minuto de vídeo que você manda para ele. Você acha que ele vai ficar procurando curta-metragem, websérie ou... Mano, nem o bagulho da HBO que eu fiz o pessoal não vai assistir. Ninguém assiste. Ele vai ver aquele vídeo. Então não importa, ele nunca vai saber. Ele só vai perceber a percepção dele, né, do subconsciente. Vai ver, isso aí é um trabalho cinematográfico, ele tem experiência. Oi, Leti! A Leti é chique. Bem-vinda. A Leti trabalha na Paris Filmes. Ela vive me mandando ingresso para eu dar para os alunos de presente. Que eu não tenho nenhum aqui, senão eu mostrava para vocês. Inclusive, falando disso, né, ela me dá vários ingressos de presente para eu ficar dando para os alunos, para a gente fazer umas ações mó legais. E a gente também é parceiro do Cinemark. Né? Eu fechei uma parceira no Cinemark, fazendo network ano passado na CCXP. O Cinemark é nosso parceiro. Eu recebo ingressos, pré-estreias, não sei o que e tal, e aí eu vou fazendo várias ações com os alunos. Então é mó legal isso aí também. Isso é uma coisa que eu acho muito divertida. Tipo, juntar 60 alunos e ir para uma sala de cinema. Dando ingresso para todo mundo. É mó legal. A gente está agora tentando pegar a pré-estreia da Barbie. Essa aí tá disputada, hein? Mas se a gente pegar a pré-estreia da Barbie, vai ser nervoso. Vai ser legal.
Consegue uns trabalhos para nós. Tá fácil, assim. Né? Esses dias eu dei mentoria para uma menina. Não foi nem para uma menina, foi na mentoria do PAC, que é uma mentoria em grupo. Aí a menina falou, não sei o que, eu não quero assinar com agência, não sei o que, eu só vou assinar com agência quando me mandarem 4 testes por semana. Eu falei, porra, quando você achar essa agência aí, você fala para mim que eu quero essa agência aí, mano. Eu sou dono de agência e não vejo 4 testes na semana? Imagina, porra, eu quero essa agência aí, meu irmão. Né? Pô, eu contei para assim, cara, eu sou dono de agência, eu sei todos os testes que estão rolando virtualmente assim no país, eu sei quase todos. E aí eu fiz Globo e Record em 2021 na pandemia e fiquei 2 anos sem receber um teste. Esse ano, 2023, fevereiro, eu peguei um teste. Fiz, caralho, Fábio, você lembrou de mim, tem um teste. Aí fiz o teste, não passei. Aí agora, semana passada, semana retrasada, chegou um outro teste. Meses depois, né? Essa é a nossa realidade atual de mercado, assim, né? Depois que caiu a lei do audiovisual, caiu o Ministério da Cultura, toda aquela zona, pandemia, não sei o quê, mano, o mercado morreu. Agora que ele tá voltando, o Lei Paulo Gustavo vindo aí, 10 bilhões para cultura, audiovisual, não sei o quê, nosso mercado tende a se esquentar de novo. Mas não existe agência que vai te dar teste 1 vez, 2 vezes na semana, cara. Sério mesmo que não existe. Teste de conteúdo, né? Teste de publicidade, se é o rolê que você gosta, aí já é mais fácil de você ter muito teste. Mas teste de série, filme, novela, Olha, se conseguir 4 no ano, já a Júlia agradece. Qual é a sua agência? A minha agência chama La Rios Agency, né? Gostei da ideia do fake demo reel. Isso aí vale ouro, cara. Essa visão que eu dei para vocês aí do fake demo reel vale ouro. Porque você sai do patamar de ser visto como um amador para ser visto como um profissional. A percepção sobre você é completamente diferente. Tem um outro jeito de criar essa percepção também no elenco digital, que é como você escreve a sua bio. Vocês todos escrevem a bio de vocês completamente errado. Completamente errado. Mas está lá no livrinho do Hackeando os Testes de Elenco, para a gente é uma coisa mais instrumental para falar aqui. Quem é dono de agência recebe feedback dos clientes sobre os testes? Não, a gente não recebe. A gente só recebe feedback quando o produtor de elenco ele é muito próximo da gente. Sabe? Então, tipo, sei lá, a Mônica Teixeira da Record. Ela é muito minha amiga, ela é muito próxima. A gente trabalhou muito na pandemia. E foi ela que me colocou no Amor Sem Igual. Então, quando tem teste lá, eu sei que ela não está muito corrida, e eu mandei um fulano que eu achei que tinha muito perfil que ela tinha pedido, e o fulano não passa, eu pergunto para ela. Né? E aí ela me fala, não, o diretor preferiu isso, não sei o quê, não. Porque eles também não é o produtor de elenco que manda. Passa por várias instâncias até ser aprovado, dependendo da emissora também. Né? Então, assim, é sempre um tiro muito no escuro. É muito tarde para começar? Daniel pergunta. Cara, se você não morreu ainda, não tá tarde. Se você morreu, tá tarde. Essa é a resposta padrão. Assim. Na verdade, né, para todos vocês que já são mais velhos, a partir dos 35 anos é quando o mercado começa a ficar legal para você. Porque tem menos concorrente. Quanto mais velho você fica, menos concorrente você tem. Porque quem já deu certo, já deu. Quem não deu certo, já desistiu. Então, a gente tem uma aluna de 60 e poucos anos, que é a Nádia. Ela entrou, né, via minhas lives, não sei o quê, entrou para o instituto, entrou para a mentoria, não sei o que e tal, e pegou as visões que eu passei para ela. Eu falei, faz isso, vai no festival tal, participa de projetos assim, assim, assado. Mano, agora, toda vez que joga um job lá no grupo, ela sempre fala que não pode porque ela está trabalhando. Ela não para de gravar. Está lá aposentada fazendo o que ela gosta. Gravando à torta e à direito. Websérie, série, novela, não sei o que, peça de teatro. Mano, ela não para. Ela não para. Né? Hoje em dia, né, como visão de... daqui a pouco vão brigar comigo aqui, porque eu estou fugindo do script, aqui, do rolê que eu tenho que falar para vocês. Hein? Mas... hoje em dia, né, a gente está com um boom muito forte de produtos adolescentes.
Então, é muito teste para gente de 16 a 20, 22 anos. Muitos testes. Que foi aí que o Leonardo pegou o negócio da Disney. E a gente está tendo muito testes para pessoas não brancas, que é o maior gargalo da minha agência, por exemplo. Eu tenho pouquíssimos atores não brancos. Então, minha atriz, que é ascendente indígena, mano, ela nos últimos 3 anos, a gente botou ela na HBO, na Netflix, né? Porra, ela fez participação em filme, assim, um atrás do outro, né? Atores, né, pretos e pretas, assim, cara, é um negócio também, assim, que o mercado grita pedindo. E a gente dificilmente tem para atender, né? Na escala que se pede. E todo mundo, que aí agora é a hora que você fica triste, todo mundo entre 25 e 35 anos não recebe teste e não trabalha, que é o meu caso, por exemplo. Então, se você está nessa faixa, você é branco, ou próximo disso, tem entre 25 e 35 anos, ainda não temos trabalhos. O mercado não nos abarca nesse momento, é muito raro aparecer um teste. E aí, o que você faz? Você senta e chora? Não, você cria seu mercado. Você faz o seu produto, você faz a sua websérie, você faz o seu curta-metragem, você aprende a produzir para você poder furar a bolha por outros lugares. Ser visto como criador, como produtor, que é o que a gente faz. A gente sempre fez, a gente sempre acreditou nisso. Nenhum dos nossos filmes é patrocinado. Todos os nossos filmes são independentes. E a gente chegou no Oscar. Um filme independente. Então, é possível. Você só precisa estudar, se juntar, né? Quando você tem uma comunidade por trás, né? A galera que se junta com o Instituto e promove a comunidade, né? E está forte na comunidade, está gravando o tempo inteiro. Os próprios produtos, os nossos produtos, os produtos dos colegas. E assim, você tem que estar em atividade. Se você estiver parado, aí quando a oportunidade aparece, tem você e tem quem está produzindo. Provavelmente quem está produzindo, quem está em atividade, tem preferência. Né? Nani Gonçalves, né? Sou negra, afro, jamba. Então, você é o que estão procurando, né, por aí. E estão até deixando a régua até mais baixa, assim, né? Não estão cobrando tanta, né, tanta técnica, assim, né, tanta experiência, porque estão sabendo que é uma demanda de mercado e a gente não consegue abarcar, né? E aí, o que vocês podem fazer? Mas nesse caso, como monetiza o trabalho, né? A princípio, você não monetiza, né? Você está gerando pedigree para você mesmo. E depois você pode vir. Tenho vários alunos que já venderam webséries para vários países. Mas você também não vai viver disso. Isso te dá pedigree, isso te dá percepção de mercado, isso te dá, né, visualização. Nós não somos, né, metalúrgicos, né, que a gente faz um curso e entra numa empresa e começa. Não funciona assim. Né? Viver só de arte é um negócio para poucas pessoas. Né? E dificilmente você vai conseguir isso desde o começo. Hoje, com 33 anos, eu vivo só disso. Mas até os meus 26 eu tinha que fazer outras coisas. 27. E eu comecei com 18. Então foram quase 10 anos para começar a conseguir viver só disso. Já fiz de tudo. Já fui Uber, já fui garçom, já vendi docinho, já produzi festa. Mano, quem é do rolê se vira. E hoje em dia a gente tem N mil outras formas de ganhar dinheiro, né? Eu tenho um thread, né, aquele Twitter do Instagram lá, onde eu só compartilho como ganhar dinheiro com arte. Tem um negócio que eu aprendi e fiquei bom, é ganhar dinheiro com arte. E eu ensino lá, vou dando várias visões de como ganhar dinheiro com arte. Porque se tem um negócio que artista é ruim, é de ganhar dinheiro, hein, cara? Nossa, o gargalo ruim da nossa área, hein? Nossa, vai ser ruim ganhar dinheiro assim no raio que ele parta. Né? A gente é muito travado com esse rolê de dinheiro, né? E de cobrar, e de valorizar, e de entender como monetiza.
né? E a gente acha que todo mundo tem que fazer dancinha do TikTok, né? Enfim, não entende outros caminhos, outras coisas. Aí a galera acha que só existe esse rolê de edital e não sei o quê. Pô, se você ficar dependendo de edital, você vai fazer um filme a cada 3, 4 anos se você for bom de edital. E ninguém entra numa profissão para fazer um trabalho a cada 3, 4 anos. Né? Então, deixa eu ver aqui, deixa eu seguir aqui. Né? Então, a gente estava falando do fake demo reel. Eu esqueci de falar para vocês aqui, essa aula está sendo gravada, mas ela não vai ficar disponível, tá? Ela não vai ficar gravada depois. Por quê? Não sei. Só tá avisado aqui que não vai. Então presta atenção, anota tudo aí, porque não vai ser disponibilizado depois, tá? Então a gente vai, aqui tá dizendo para vocês, a gente vai ter aqui, né? Vocês vão receber gratuitamente o Hackeando os Testes de Elenco. Quem quiser a versão física pode tentar comprar na Amazon, tá? Mas a gente dá a versão digital para vocês de graça, né? Onde eu ensino isso. E aí o segundo gargalo que a gente estava começando a falar, que eu entrei em outras histórias aí, a gente combinou 1 hora de live, mas quem está acostumado sabe que a gente fica aqui umas 3 horas conversando fácil. Então, mano, vai seu café aí e tal, porque eu não tô nem na segunda página aqui das coisas que eu tenho que fazer aqui. Eu tô lendo a segunda página. Então, vamos. E aí eu ainda vou conversar com vocês, enfim, né? Eu tirei o dia para fazer isso, mano. E aí tem, né? E aí eu percebi isso, né? Que os atores não sabiam escolher, né, bons monólogos. E aí nessa época, quase na mesma época que eu fiz, uma produtora de elenco lançou um livro de monólogos. E eu eu fui ver e vi vários vídeos e tal. Mas, porra, aí é que tá, cara. Produtor de elenco não é roteirista, né, cara? Aquela coisa, ele sabe avaliar, assim, ele sabe. Eu não sei se ele sabe avaliar, mas ele sabe ver um monólogo, que ele vê muitos, e ele sabe por que não. Ou talvez ele saiba só que não. Mas o porquê não, talvez ele não saiba. E o porquê normalmente são questões técnicas do que aquele texto tem que te dar para você conseguir falar. Lógico, dependendo da sua experiência como ator, mesmo se o texto não te der parâmetros técnicos para você entregar o que precisa ser entregue naquele 1 minuto e 20 de vídeo, que é o que é avaliado, se você tiver muita experiência, você consegue fazer. Mas, se você não tem experiência e o texto já te dá o que você precisa e você só entrega o que o texto está te dando, você já vai ter ali tudo que você precisa para, né, destoar um pouquinho. Então, eu escrevi um livro que chama 10 monólogos e como estudá-los para self-tape. Então, eu tenho os monólogos escritos lá, tenho ensinando para vocês como estudar os monólogos de uma forma metódica que vai te dar um resultado legal, né? E tem lá esses 10 monólogos que foram escritos para servirem esse propósito de serem monólogos interessantes, para você conseguir fazer em 1 minuto e 20, que é o máximo que um monólogo desse de teste pode ter. Quando a gente está vendo o monólogo, quando o produtor de elenco está vendo o monólogo, quando o diretor está vendo o monólogo, qual é o erro mais comum dos atores? Fazer um monólogo monotônico. Você começa puto, você termina puto. Você começa triste, termina triste. Você faz agora eu vou provocar o povo que gosta de Batman, hein? Você pega esse último Batman, é 50 tons de tristeza, o filme inteiro. Nossa Senhora, que filme osso. 50 tons de triste, né? Aí ele tá triste, muito, muito triste, aí morre o Alfred e ele fica triste pra caralho. Né? Desculpa aí quem gosta do Batman, mas desse Batman em específico, né? Mas esse costuma ser o maior erro, porque você tem 1 minuto e 20 e como que você consegue mostrar ali nuance? Você tem que ter transformações. Se você abrir como funciona, sei lá, o teste da Actors Studio, dos grandes conservatórios, NIADA, né?
Promenade Conservatório, não sei o que, esses conservatórios internacionais, eles vão dizer, queremos um monólogo clássico, queremos um monólogo contemporâneo, e você tem que apresentar nesse monólogo pelo menos 2 transições. 2 mudanças de estado. Você não pode ser triste o negócio inteiro, você não pode ser raivoso o negócio inteiro. Você tem que desenhar essas nuances. Esse é um ponto. E normalmente quando eu recebo teste, ou quando ainda consigo abrir live para fazer sobre isso, os testes estão monocórdios, né, monotons. E o próximo a próxima questão é, você tem que ganhar a atenção do produtor de elenco nos primeiros 10 segundos. Ele está assistindo 600 vídeos num dia, não estou brincando. Então, ele já entra no modo assim, que ele pega assim e aperta, play. Aí você faz, ser ou não ser? Eis a questão. Pá, fechou. Próximo. Né? Então, você tem que ganhar a atenção. É tipo essas dicas de viralização do TikTok, sabe? Você tem que ganhar a atenção da pessoa nos primeiros 10 segundos. Né? Você tem que ter ali algum gatilho para trazer essa atenção dessas pessoas. Não, ser produtor de elenco é um negócio assim que eu tenho mixed feelings sobre, porque eu já fui. Às vezes eu odeio eles e eu acho eles limitados. Às vezes eu falo, cara, essa galera vai pro céu. Essa galera vai pro céu. Porque não tem como você não entrar num modo automático. Né? Eu, de vez em quando, eu faço esse teste. Às vezes a gente recebe uns testes meio grandes, que precisa selecionar muita gente, a gente nem tem tanta gente assim para selecionar. Aí eu pego um aluno e falo assim, vem cá ser meu estagiário hoje. Separa o material dessas pessoas aqui para a gente mandar para o teste do filme tal. Chega no 20º, ele já está assim, ó. Então, você tem que ser diferente. Né? E a pior coisa que você pode fazer é entrar no Instagram do produtor de elenco, ter o e-mail dele e falar assim, me dá jobs, ou estou disponível para jobs. Mano, não faz isso. Não faz isso. Você tem que... Né? Tem outras formas de fazer networking com o produtor de elenco. No livrinho eu ensino para vocês. Tá? Mas parte do princípio, não que eles sejam, mas parte do princípio que ele é extremamente limitado, né, na forma que ele imagina as coisas. Então, se você está mostrando aquilo ali, você só é aquilo ali que você está mostrando. Ele não vai ficar imaginando, meu Deus, nossa, essa pessoa aqui, se trabalhar com ela, ela pode fazer a Meryl Streep. É exatamente o que ele vai ver naqueles 10 segundinhos ali. E você tem que ganhar a atenção dele ali. Existem várias outras questões que são, né, de teor assim, mais esotérico. Não tem muito padrão e tal, enfim. Tem um negócio que me irrita bastante, mas que é muito comum em diretor e produtor falar assim, eu vi aquele ator, ele tinha a cara do meu personagem. Isso não existe. Isso né? Imagina... nunca vai fazer um filme do nível, né, de interpretação com Gary Oldman, Daniel Day-Lewis, Meryl Streep, nunca vai, né? Porque qual que é a cara do personagem do Daniel Day-Lewis? Mas é o do Meu Pé Esquerdo? É o do Gangues de Nova York ou é o do Lincoln? A Meryl Streep é Dama de Ferro? Qual? Gary Oldman, aí ele é Hannibal, Gary Oldman né, O Destino de uma Nação, que ele ganhou o Oscar recentemente, Harry Potter, que ele faz lá. Qual que é a cara do personagem, da cara do Gary Oldman? Isso é uma espécie de limitação. Quando eu falo que o mercado é limitado, ele é limitado em vários sentidos, inclusive com olhar técnico. Mas você tem que levar isso a seu favor também. Então, quando você vai apresentar, né, um monólogo, deixar o seu monólogo no elenco digital, a primeira coisa que os agentes, né, sobre o Fábio reclama muito disso, que os produtores reclamam muito disso, se você pega um monólogo com uma vertente muito forte, muito clara, tipo, sei lá, você pega a Medeia para fazer no seu monólogo, sabe, uma coisa muito trágica, não vai dar ruim. Quer dizer, vai dar ruim. Por quê?
Porque aquilo ali é tipo a sua carta de visita. Então, você vai se limitar a um gênero e a um nicho muito específico. E se a pessoa está buscando personagens acessórios, né, personagens que são ali de suporte, ele não vai ser a Medeia. E ele não pode ter a intensidade da Medeia. Ele vai ver você fazendo aquilo e vai dizer, nossa, essa pessoa é muito densa. Não vai conseguir fazer ali o amigo da Chiquitita. E passa para o próximo. Então, quando você deixa um monólogo neutro, né, no elenco cristal, o que é um monólogo? É um monólogo que mostra ali que você tem uma extensão né, de emoções que você, né, mas que é uma coisa mais light, até porque o primeiro papel que vão te contratar provavelmente é um papel de suporte. Você não vai entrar do nada no elenco principal de algum rolê. Isso vai acontecer que nem ganhar na Mega Sena, assim, é 1 em 1 milhão. Então, você tem que ter ali, mostrar ali uma coisa mais corriqueira, um papo mais corriqueiro, que tenha ali a sua densidade, que tenha a sua transformação, que seja um pouco mais brando e que te abra mais possibilidades. Como se fosse uma conversa de bar, onde você fica um pouco mais, né, emotivo num ponto, você é mais engraçado no outro, não sei o quê, né? Então, esse é um ponto, né, muito legal de vocês prestarem atenção. E nesses monólogos que vocês vão receber aí, do 10 monólogos, tem vários tipos, de várias ordens, com conflitos diferentes, e onde esses conflitos estão muito bem estabelecidos, esses pontos de virada, que aí já é uma linguagem técnica de roteiro, ponto de virada do roteiro, está muito claro. Você lê, você fala assim, mudou aqui, voltou aqui. Fica fácil de você mapear nesse sentido, e eu te explico lá no livrinho como é que faz. E foi escrito para isso. E eu não peço nem direito autoral disso aí, cara. Vocês podem, pega, adapta, muda o que você quiser, fala que é seu, vende para os outros, não sei, faz o que você quiser. Ganha dinheiro com isso aí. Mas é feito para ajudar vocês aí, a vocês conseguirem, né? Inclusive, tem vários alunos que já foram em testes e falaram, pô, escutei seu monólogo num teste tal, não sei o quê. Falei, era um aluno do instituto, eu fui lá, perguntei, não era não, ele só tem seu livro mesmo. Falei, que bacana, que legal que tá ajudando o pessoal por aí. Então, na hora de escrever outro já, né? Porque aí 10 já deve estar muito manjado, com muita gente usando. Como faz para receber esse livro? Vocês vão receber no grupo, pelo que eu entendi. Acho que depois da aula aqui vocês recebem. Então, vou pedir agora para vocês verem um pouquinho qual é a diferença, assim, das pessoas que têm acesso a esse material, a esse conhecimento e tal. Então, a gente tem um outro videozinho aí. Puxa aí o próximo vídeo, por favor, aí, quem tiver aí na equipe, por favor, que eu não sei nem quem é, né? Sidney, hoje eu tenho 24 anos, eu sou ator, eu vou fazer agora a minha própria série, então eu mesmo estou criando a minha oportunidade. Então o mais importante de tudo é que eu tive acesso a uma qualidade de ensino muito grande, que vem de fora, inclusive, do conforto da minha casa, com técnicas que são muito possíveis de serem treinadas ali individual. Eu vou fazer protagonista de uma da próxima série agora do Instituto e tudo mais, né? Então, sim, esse tipo de coisa vai aparecendo por causa do networking saudável ali, né? Desse contato mais saudável com as pessoas que a gente gosta de trabalhar. A oportunidade de eu estar indo para Los Angeles estudar no Art of Acting Studio, né? Que é o Stella Adler Studio, só que de Los Angeles, com 100% de bolsa, mas eu acho que não existe outra maior oportunidade que já apareceu em questão de carreira para mim. Faço igual eu fiz, eu quero que as pessoas pesquisem quem é o Tristan, quem é o Thiago, quem é o Guilherme, quem são os ex-alunos, por exemplo, o que os ex-alunos estão fazendo. Porque você entrar em um conservatório, em qualquer lugar, você não saber quem são os ex-alunos é preocupante, porque aonde os ex-alunos estão inseridos é provavelmente aonde vocês que estão pensando em entrar em algum lugar vão estar inseridos. Então, foi isso que me fez entrar no Instituto, porque eu sabia a resposta de tudo isso, né, depois de pesquisar. E não é tão difícil pesquisar assim, tem Google, né, então dá para saber exatamente aonde que o Tristan estudou, quem é o Tristan como artista, o que ele já fez, quais são os filmes que ele já fez. O Tristan é finalista do Oscar, né, e todas essas coisas, é isso que chama a atenção, né, pô, se ele chegou nesse ponto, é com ele que eu quero estudar. Então, se vale a pena entrar no Instituto, claro, mas pesquisem, né? Façam a pesquisa
para saber quem é quem são os ex-alunos, o que os ex-alunos estão fazendo, quem são os alunos que mais têm sucesso onde vocês querem entrar, se é novela, quem está em novela, se é musical, quem está em musical, se é cinema, quem está em cinema, esse tipo de coisa. Ei. O Léo tem essa história muito legal, assim, né? Ele é de Ribeirão, né? Começou a estudar com a gente no online, aí ele fez essa coisa, ele falou, pô, Thiago, eu quero muito ser agenciado, não sei o quê, e aí eu peguei o material dele, que já estava, né, já tinha passado por essas mentorias online e tal, mandei pro Fábio, e o Fábio falou o que normalmente ele fala para mim, assim, a menos que seja alguma coisa muito fora do normal, ele fala, Thiago, agora não, acho que a gente não tá precisando, não tá tendo, não sei o que, Ana. Aí eu fiz, tá bom. Aí eu fiz, Léo, quer saber? O Fábio não vai agenciar você agora, mas eu vou deixar você lá no nosso elenco digital, mesmo sem contrato, porque o Fábio só trabalha com contrato de exclusividade. Vou deixar você lá, você começar a pegar teste, aí eu falo com ele de novo, e aí você assina o contrato com ele se você quiser. Aí ele foi lá, montou o elenco digital, ajeitei o elenco digital todo com ele, não sei o que, isso foi em, sei lá, outubro, novembro de 2021. Em janeiro de 2022, aconteceu com ele aquele negócio que eu falei para vocês que não acontece. Ele começou a receber 2, 3 testes por semana. Em janeiro. Um negócio bizarro. Falei, que isso, cara? Que maluquice. Aí falei pro Fábio, sabe aquele menino que você não queria agenciar? Então, ele tá pegando 3 testes na semana. Você tem certeza que você não quer agenciar ele? Ele falou, não, vamos pegar realmente, né? Tá em alta agora esse perfil mais jovem, não sei o que, Ana. 15 dias depois, ele passou no teste da Disney. A gente botou ele na Disney. Né? Aí, pouquinho depois, ele passou no teste de um musical. Ele fez o musical aqui no Shopping Eldorado, em São Paulo. Com meses fazendo isso. E terminou sendo o stand-in do ator principal. E o ator principal pegou Covid no último final de semana. A gente assistiu ele fazendo o personagem principal no último final de semana. Então, ele saiu de Ribeirão para se mudar para São Paulo. Até pouco tempo ele morava aqui. A gente alugava um quartinho para ele aqui em casa. E ele foi o nosso aluno a ser agraciado aí, foi o nosso melhor aluno, que é o nosso melhor aluno da mentoria, ou aluna da mentoria, que a gente disponibiliza essa bolsa internacional, né, de 100%. Não sei quantos de vocês já foram atrás de bolsa internacional, sobretudo nos Estados Unidos. É um negócio anormal, assim. E eu fui estudar fora, eu peguei uma bolsa de 50% e voltei porque não era 100%, um dólar muito alto, mas essa parceria aí que a gente fez, aí já tem uns 2 anos, com o Stella Adler, eles abriram essas portas, porque eles viram a seriedade do nosso trabalho. Se você está aqui pela primeira vez, a gente sempre promove workshops internacionais ou fechados para os nossos alunos, ou os últimos 6 foram de graça, foram abertos aqui. Com a Jane, né, que fez The Mentalist, fez ER, fez uns filmes também, agora não lembro, com o Dayo, que fez Lost, Star Trek, agora está numa série da CBS, com o Johnny, que é o diretor do Stella Adler, com o neto da Stella Adler, foi a nossa primeira live, essa está disponível no YouTube, o neto da Stella Adler, que é o diretor artístico. Stella Adler, para quem não sabe, é quem treinou o Marlon Brando, e o James Dean, e o Mark Ruffalo, e mais uma cacetada de gente fraca. Né? Então, o conservatório dela, que a gente é parceiro, e aqui no Brasil, eu acho que a gente ainda é a única instituição que ensina a técnica da Stella Adler. Eu não gosto de falar que eu tenho certeza, porque vai saber que alguém foi estudar e trouxe, abriu uma escola, mas até pouco tempo a gente era. Né? Com certeza a escola que ensina Stella Adler há mais tempo no Brasil, isso eu posso falar. Cara, esse mercado de audiovisual ou depende do papel que os caras estão procurando. Eu vou falar que aqui parece modelos que são atores. Cara, é um mercado de aparências, sim, mas não é só isso. Só aparência não faz nada. Quem tem costume de fazer teste, né, ou tinha costume de fazer muito teste presencial, e às vezes calhava de cair em teste com um monte de modelo, e se tem algum modelo aqui, você provavelmente vai balançar a cabeça testando comigo, se você já fez teste com modelo. Modelo tem um grande problema, cara. Eles não sabem falar. Você vai num teste com o modelo, ele não acerta o nome na self-tape. Ele fica tão nervoso para falar, mas tão nervoso, que ele gagueja para falar o nome.
E lógico, tem muitos modelos que estudam, eu tenho vários alunos e alunos modelos que estudam muito e são atores muito capazes também e tal, mas em geral, o grosso são atores muito ruins. Inclusive foi assim que eu botei 9 alunos para fazer a série da HBO. Contrataram um monte de modelo para fazer uma cena lá, a cena ficou uma merda, eles estavam desesperados, numa madrugada precisavam chamar 8 pessoas para fazer, 9 pessoas para fazer uma cena, para 1h da manhã para gravar às 8 da manhã, eu estava do lado da produtora, eu falei, eu tenho um monte de aluno, eu te passo um monte de gente que não vai te dar trabalho e vai gravar essa cena rapidinho. Botei 9 alunos para fazer HBO naquela vez. Porque contrataram um monte de modelo que, segundo o diretor, não sabiam se comportar como se fossem seres humanos na Terra. Né? Então, parecia que eles estavam na Terra pela primeira vez. Então, assim, lógico, a aparência é uma questão, dependendo de que mercado que você está entrando, mas, ao mesmo tempo, só existe você sendo você, né? Só você pode ser você mesmo. Parece um pouco bizarro o que eu estou falando, mas quanto mais você parar para pensar no que eu estou te falando, só você é único, só existe você. Tem algo que só você pode oferecer. E é isso que você tem que desenvolver, lapidar, etc. Fora, né, o básico do ofício, da profissão. Então, vou passar pelos pontos, né, que a gente estava conversando. A gente já passou por vários deles, mas vou só organizar. Tá? Então, vamos lá. O que vocês precisam ter enquanto atores? Vou falar de elenco digital, que é a plataforma mais popular. Tá? Todos os produtores de elenco estão no elenco digital? Não. Mas é a maior plataforma? É. A maioria está lá? Sim. E os que não estão lá? Aí você tem que achar por fora. Tem produtor de elenco que tem sua própria plataforma. Tipo, a Cissa Castelo tem a plataforma dela. Você tem que entrar, achar o site dela lá, achar o Instagram dela, entrar no site dela e se cadastrar lá. Ela procura primeiro o elenco dela dentro da plataforma dela. Tem outras plataformas. Tem a All Talents, mas essa é mais voltada para criança. Tem uma do Rio, que eu esqueci o nome agora, que eles tinham falido e voltaram, e agora voltaram, não sei se continua, mas tem uma voltada mais para produtores que são do Rio de Janeiro. Mas o elenco digital é a que eu trabalho mais, é a que eu gosto mais e tal, e até porque, né, conheço as pessoas que estão ali por trás e tal, então eu gosto muito do elenco digital. E lógico, aí em padrão internacional tem o IMDb. O IMDb, você vai achar lá da Meryl Streep, né? Eu tô lá também, o Tristan. Então, é para artistas que têm trabalhos, né, creditados na indústria mundial do cinema. Essa é uma ótima forma de você saber se alguém é de verdade. Tá? Vou fazer só um outro parêntese. Tem um sujeito que tem um americano que, vez por outra, está aqui dando um workshop. E aí uma aluna nossa foi fazer e mostrou pra gente um pedacinho do workshop com ele. Aí ele estava falando que Stanislavski estava ultrapassado, que não sei o quê, que isso não era mais usado em Hollywood, não sei o quê, nananã. A gente achou aquilo tão esquisito. Aí, deixa eu ver quem é esse maluco. Aí abriu o IMDb do sujeito. O último filme que ele fez foi um filme independente em 92. Que é esse maluco para estar cagando regra no mercado? O último produto que ele fez foi em 92. O que ele sabe que é usado ou não é usado? Então, cuidado, parece que você tem que pesquisar as pessoas. Quem ela é, com quem ela estudou, com quem ela trabalhou, quais são os trabalhos que ela fez. Às vezes ela fez um monte de trabalho. É o tipo de trabalho que você quer ter feito? Né? Tem uma menina que dá aula numa escola grande aqui em São Paulo, estava dando aula para os atores do O Olhar no Cinema. Era esse o nome do negócio. De como você usar o seu olhar no cinema. Também achei curioso, né? Me falaram muito, fui pesquisar. A menina é segunda assistente de direção dos filmes do Zé do Caixão. Nada contra, mano. Mas, assim, você está aprendendo o olhar do cinema da segunda D do Zé do Caixão, cara. Às vezes é esse tipo de filme que você quer fazer, esse tipo de experiência que você quer ter contato. Vai saber, mano. Mas primeiro você tem que ter informação. Quem é essa pessoa e o que ela está fazendo? O que ela já fez? Né? Qual é a linha de trabalho dela? E depois você decide se você quer ou não, né? Fazer parte do... né? Então, enfim. O elenco digital é a melhor plataforma para você estar no início. Né? Assim, se você não está lá, a chance de você conseguir um job é muito pequena.
Essa é a primeira coisa. Aí você tem que preencher aquelas coisas lá com bastante cuidado. E eu nem ganho, eu tenho que começar a cobrar o elenco digital, sabia? Porque eu faço uma propaganda deles. Eu tenho muito aluno lá. Mas, enfim, eles vão... É a melhor plataforma para você organizar o seu material. E aí lá você tem que ter fotos. Como são essas fotos? São fotos simples, tá? Ator não tira foto com muita maquiagem. A gente precisa de um headshot seu. Só a sua cara. Bem iluminado. Bem arrumado. Aí depois a gente precisa de um plano americano. Um plano médio. E uma de corpo inteiro. Se você tiver essas com uma roupa neutra, num fundo neutro, nunca usando branco no branco e preto no preto, né? Sempre tendo ali um destaque para você não se misturar com o fundo, já é o suficiente. Quero ter mais do que isso. Monte perfis diferentes. Então, você tem um range de perfis que você acha que você consegue vender. Então, eu consigo vender, eu estou vendo a Manuela ali, que ela está com o filhinho dela ali, acho que é filho dela, né? É seu filho, né? Né? Ela está com um menininho ali. Mas se o menininho não aparece, ela está ali e ela vende, eu consigo colocar ela como uma universitária. Mas eu também consigo vestir ela para parecer mãe. Mas eu também consigo vestir ela para parecer uma executiva, uma delegada, uma dona de empresa. Né? Então, lembra, o produtor de elenco ele não tem essa imaginação aguçada. Se você não mostra um perfil que você vende e essa transição de imagem da idade, você não pega job naquele perfil. Então, vai lá, se monta, essas pessoas de 28 anos que vende 20 e vende 35. Beleza, bota um terninho, faz a advogada. Como é que você fica de terninho? Bota agora não sei o quê, bota o cabelo de um jeito mais despojado, uma blusinha mais curta, pronto, é uma colegial, ou é uma universitária. Não sei o que, uma calça jeans, não sei o que, agora parece, né, uma trabalhadora de tantos anos, ou não, agora sim parece uma mãe de família. Monta esses perfis. Precisa de todos? Não. Mas se você quiser, é isso que você tem que fazer, né, para ter esse a mais. O pessoal bater, nossa, ela fica ótima de executiva. Nossa, ela fica ótima de motoqueira, rebelde. Nossa, fica ótima, não sei o quê. Pega aquilo que você acha que você, né, tem um apelo mais forte. Aí, ok, fotos. Matamos fotos. Não precisa daquelas fotos ultra produzidas de modelo. Sabe? Aquelas fotos de artísticas, não sei o quê, super expressivas. Não, você não precisa de nada disso. Isso é bom para você, para o seu ego, para você postar no seu, né, no seu Instagram, né, enfim, para movimentar ali a tua carreira, mostrar outros potenciais, às vezes para fechar com alguma marca de roupa, né, ou marca de propaganda, para propaganda pode ajudar, mas para conteúdo de audiovisual não faz a menor diferença, a menos que eles estejam procurando uma modelo. Mas aí provavelmente vocês vão escrever no filtro do elenco digital, modelo atriz. Aí todo mundo que é modelo e atriz vai aparecer. Que esse é outro ponto do elenco digital. Eles têm muitos filtros, é a melhor plataforma com filtros. Então, tudo que você coloca lá e você assinala que você faz, e tem vários segredinhos sobre isso que eu ensino para vocês na mentoria e tudo mais, de como, né, organizar isso melhor, vai aparecer. Então, se você, sei lá, faz hipismo e não coloca lá, eles vão procurar alguém de hipismo, você não vai pegar. Mas se você colocar, sou atriz e fiz hipismo, né, você vai ser uma das primeiras que vai aparecer e vão chamar você para fazer o negócio. Já consegui papel, inclusive da Record foi assim, que a Record usa muito elenco digital. A plataforma que a Record usa é o elenco digital. Com trato de armas de fogo. Eu sou treinado com tratos de arma de fogo, arma branca. Sem manipular a arma. O que eu fiz no último capítulo do Amor Sem Igual? Um policial botando uma arma na cara do ator principal. Pá! Por quê? Porque eu tinha treino e trato com armas. Então me acharam no elenco digital assim. Aí a gente vai para os vídeos. Você tem que ter um vídeo de apresentação. Esse vídeo de apresentação não pode ter mais de 1 minuto. O ideal é que ele tenha 45 segundos.
Esse vídeo de apresentação, você tem que ser o mais natural possível falando sobre você. E mostrando bastante o quanto você é simpático, o quanto você é gente boa, o quanto você é agradável, mostrando a tua personalidade. Porque ninguém quer trabalhar com gente chata, ninguém quer trabalhar com gente arrogante, ninguém quer trabalhar com gente pentelha. E acredite, dependendo do vídeo que você grava, é isso que você passa. Então chega e fala assim: oi, gente, eu sou o Thiago Carvalho, sou diretor do Instituto Stanislavski, eu sou especialista na técnica Adler, Tchekov, Demidov e Stanislavski, tenho trato com armas de fogo, artes marciais, também sei mergulhar, estou disponível para trabalhos em qualquer parte do Brasil, tenho facilidade para viagem e posso mudar minha aparência de acordo com o projeto de vocês. Posso ajudar em várias outras frentes que você pode me perguntar e eu posso gravar o vídeo que você quiser para demonstrar aquilo que você precisa para o seu próximo trabalho. Fico à disposição, só entrar em contato comigo ou com o meu agente. Eu espero trabalhar com vocês no seu próximo trabalho. Um abraço. 45 segundos, pau. Seguidinho. Você fala, quem é você? Eu nem falei meus últimos trabalhos, tá? Dependendo da coisa, às vezes, né, organiza ali as ideias. Fala o que você já fez de mais impressionante ou as suas habilidades mais impressionantes. Eu prefiro falar as técnicas que eu trabalho do que os trabalhos que eu já fiz. Mas vai de cada um. E aí eu falo minhas habilidades especiais. Armas de fogo, mergulho, cavalgada, né? Nem falei que eu já joguei futebol também, por ter falado. Mas pega suas coisas assim que são os seus maiores diferenciais e fala ali. Se deixa disponível. Fala se você tem problema com, né, troca de aparência. Normalmente artista não tem. É legal você falar que está disponível para se alterar de acordo com o que eles precisam. E que você pode fazer ali, demonstrar o que eles precisarem dentro do tempo hábil que você está disponível para trabalhar. É isso. Por que é isso? Porque antigamente você ia num lugar e você falava com a pessoa. E a pessoa te conhecia. Agora não, ela precisa te conhecer de alguma forma. E não vai ser você interpretando um personagem num monólogo que ela vai te conhecer. Ela precisa sentir você ali no teu vídeo de apresentação. Melhor roupa mais normais ou posso montar outras coisas? Começa com a roupa neutra, depois você monta os perfis. O mínimo que você tem que ter são roupas neutras. Tá? Precisa assinar o elenco digital Premium? Eu fui muito tempo assinante do elenco digital Premium. Eu acho que se você não tem nenhuma outra plataforma que você pague, vale a pena pagar sim. Porque você vai poder botar mais fotos, mais vídeos e vai aparecer primeiro nas pesquisas. E é barato. Eu acho o elenco digital bem barato. Eu só não pago porque eu pago o IMDb Premium. O IMDb Premium é caro para um cacete. Tá? Mas eu paguei muitos anos no elenco digital e eu aconselho a pagar sim. Tá? Se você tá com essa grana, enfim, mas é tipo R$18 por mês. Realmente bem baratinho, assim. Olha lá direitinho, é bem barato. Tá? E aí você tem aí o seu vídeo de apresentação. Ótimo. Se você fala outras línguas, fluente, fala francês, inglês, espanhol, alemão e urubá, faz um vídeo de apresentação em cada língua que você fala. Coloca lá. Vídeo de apresentação em inglês, vídeo de apresentação em francês, vídeo de apresentação não sei o quê. Próximo passo. Se você tem demo reel, demo reel. Se você não tem demo reel, monólogo. Tem produtor que é chato, que quer demo reel e monólogo. Eu não coloco, é uma opção minha profissional. Mas se você quer ter mais possibilidades, coloque. Eu sou contra, eu não coloco. Mas tem o seu demo reel e um monólogo. Se você não tem demo reel, um monólogo mais, né, mais light, mais de comédia, mais vamos dizer assim, mais brando, enfim, mais divertido, sei lá, sem alguma crise que alguém morreu, alguma coisa, enfim, contando uma coisa mais corriqueira e um pouquinho mais denso. Tá? Tipo, namorado que traiu, brigando com a mãe que não consegue sair de casa, brigando com o filho, que fez alguma cagada. Sim, mas um pouquinho mais denso, um pouquinho. Nada biblicamente trágico, tá? Só um pouquinho. E aí você vai ter um de cada um. Fora isso, não coloque mais nada. O maior erro dos atores no elenco digital é encher o elenco digital de vídeo. E vídeo de YouTube, e websérie, e curta-metragem, vídeo de aniversário, e cantando no karaokê. Não.
pensa sempre que o produtor de elenco é a pessoa mais ocupada do planeta e ele vai assistir 1 milhão de pessoas. Se você der 300 opções para ele escolher, pode ser que ele escolha a pior. Dê o mínimo de opções para ele. Deixa lá só o que você quer que ele veja. Ah, mas eu tenho um monte de coisa legal que eu faço. Bota na tua bio o link do teu YouTube. Que depois que ele vê o que ele quer ver, se ele achar muito legal, eu conheço poucos produtores que fazem isso, mas alguns realmente fazem, ele vai entrar no teu YouTube, no teu Instagram, ele vai pesquisar você. Mas não deixa tudo no elenco digital. Aí agora vem uma coisa que é controversa que eu estava falando até agora. Se você não tiver vinculado com nenhuma agência no elenco digital, dificilmente você vai ser chamado. Foda, né? É. Por quê? Porque existe toda uma parte burocrática que o produtor de elenco não tem tempo para fazer. Quer falar de contrato, quer não sei o que da assinatura, é o que falarei de nota fiscal. Se ele olha lá para você e você não tem um agente, ou seja, ele vai ter que tratar tudo com você. E você provavelmente não faz a menor ideia do que você está fazendo. Você vai encher ele de pergunta inútil. Você vai tomar um tempo absurdo dele com coisas que não são da alçada do trabalho dele. Logo, ele só vai chamar você, se você sem agente, quando você for o último da lista de todo mundo que tinha agente para chamar. Porque daí quem cuida de toda essa chatice é o agente. Ou a agência. Então, ter uma agência no elenco digital é fundamental. Tá? Aí perguntaram, como conseguir um bom agente? Eu tenho alguns vídeos no YouTube sobre isso, né? No livrinho a gente fala. Mas o básico do básico é, os melhores agentes só vão querer você quando você tiver algo muito bom para oferecer. É uma troca. Ele não ganha dinheiro te vendendo book, ele ganha dinheiro vendendo o teu trabalho. Então ele precisa entender que ele consegue vender o teu trabalho. Que você está muito bem preparado, que você está muito seguro do que você faz. E que você é um perfil que ele talvez não tenha ainda. Porque não adianta ele investir o tempo dele em você e você não está preparado. Então, na minha cabeça, isso não é verdade, mas assim, eu costumo separar como se fosse o campeonato brasileiro, assim, sabe, o futebol. Tem os agentes nível seleção brasileira, tem os agentes da primeira divisão do campeonato, aí as agências B, C, D e várzea. Os agentes tier S ali da seleções, eles agenciam 3, 4 pessoas só. Provavelmente essas pessoas são já muito famosas. Esses caras é difícil você pegar. Provavelmente você só vai conseguir falar com eles quando você começar a fechar vários trabalhos de relevância. Né? Aí do Tier A, o Fábio, por exemplo, é um agente Tier A da primeira divisão. Já é difícil de conseguir, hein? Já é difícil. Tem outros, tem o Caico Queiroz, tem o Montenegro, tem uma menina lá que também só agencia, né, essa galera mais novinha, assim, 18 e poucos anos, e aí são alguns, não são muitos, existe ali uns, sei lá, desse nível uns 20. Esses aí você tem que saber vender muito bem teu peixe. Eu, antes de ser agenciado pelo Fábio, eu fui agenciado pelo Fábio em 2021. E eu já conheci o Fábio há uns 6 anos. E tinha um outro agente, e eu já tinha feito HBO, hein? Eu tinha um outro agente, que chama, acho que 3, 4 produções, alguma coisa assim. Que um amigo meu era de lá e, mano, ele trabalhava o ano inteiro. Ele trabalha lá ainda, ele trabalha o ano inteiro. E de 3 em 3 meses eu mandava e-mail para eles. Então, ó, fiz isso, isso e isso agora. Não, tem essa cena aqui da HBO, lancei aqui, não sei o quê. Acabei de ganhar um prêmio com uma websérie. Ainda quero ser agenciado por vocês. E eu sempre recebi um e-mail simpático de volta. Tiago, obrigado pelo seu interesse. Ainda não temos aqui disponível uma vaga para alguém no seu perfil. Eu fiz isso por anos. O Fábio já conhecia também. E o Fábio, a gente era mais freelancer, assim. Na verdade, eu mais ajudava ele do que ele me ajudava.
porque eu tinha muito amigo, muito aluno, muito não sei o quê, e quando ele não tinha gente, sobretudo em São Paulo, ele pedia para mim, né? E foi assim que eu virei agenciado por ele, porque chegou num momento que eu comecei a passar tantos atores para ele do Instituto de São Paulo, e que ele resolveu abrir uma agência em São Paulo e botou eu para cuidar. Qual que é o perfil da agência de São Paulo? Atores de São Paulo e do resto do Brasil, extremamente bem treinados, que ainda não tiveram oportunidade. Esse é o perfil da nossa agência de São Paulo. 98% são meus alunos formados, os melhores alunos que eu formei estão lá. Tem aí um 2% de gente que são perfis que a gente não tem e que ou a pessoa estudou fora, ou enfim, ou ela se virou de algum outro jeito e ela tem um nível bacana pra gente ter ali, ou é realmente um perfil que a gente não tem e eu preciso ter. Sei lá, é um marciano. A pessoa é marciano, não tem um marciano no elenco, é ele que eu agencio, porque eu não tenho marciano para mandar para os testes. Né? E aí ele falou, para você não ficar na sua própria agência, eu agencio você na minha agência do Rio de Janeiro. E foi assim que eu fechei meu agente, trocando o trabalho como sócio dele. Se não, até hoje, talvez, eu não tivesse um agente bom, do nível A, do Campeonato Brasileiro, dos agentes. Aí a gente tem as agências do nível B, que são essas agências grandes, que são sérias. Né? Então, tem as agências que, tipo, eu só sei as de São Paulo, tá? Não sei Princípio do Talento, Nossa Senhora do Casting, VGI. VGI já é mais chique, tá quase no Tier S. Né? Mas tem Nossa Senhora do Casting, Tribo de Atores, Armando Casting. Eu não sei o nome de todas também, mas essas são as maiores e mais antigas. A do Fábio chama Fábio Rios Agenciamento, ou a La Rios Agency, que é que ele tem comigo. Né? Essas agências são legais, mas tem o outro lado. Eles têm muitos atores, centenas de atores. E aí você tem que criar uma relação muito legal com eles. Porque eu vou te mandar uma real, assim. Quando eu recebo um teste, e aí me pedem, né? Normalmente eles já me pedem uma pessoa. Eu estou vendo aqui a Manuela daqui na minha frente. Aí me pediram a Manuela. Eu vou lá e passo um teste para a Manuela. Eu tento, que nem vendedor de roupa, você gostou dessa calcinha? Leva essa meia também. Assim, você gostou da Manuela? Nossa, tem uma outra atriz aqui que é muito parecida com ela, nesse mesmo perfil. Posso te mandar? Ou eles pedem, eu quero a Manuela e mais 3 atrizes, né, no mesmo perfil que ela. Eu não consigo mandar mais que 2 a 3 atores do mesmo perfil para o mesmo trabalho. Quando é um trabalho desses muito hype. No máximo, assim, cara, o mais comum é mandar 2. Aí, se eu tenho 10 Manuela no meu elenco, como que eu vou escolher os 2 que pode? Você não pode apresentar 10 atores para um projeto. Eles não deixam. Né? Então, a gente tem uma política também na nossa agência, que eu não agencio mais que 2 pessoas do mesmo perfil, da mesma idade, da mesma categoria. Porque eu não posso mandar mais que 2 pessoas. Essas outras agências, não, tem centenas de pessoas. E deve ter pelo menos umas 15 Manuela lá. E aí, como que você faz para você ser o enviado? Aí vai o networking. Aí você tem que ter um... Qual é o melhor agente? A melhor agência é aquela que o booker ou o agente tem um trânsito muito legal com você. Que você consegue falar com essa pessoa e essa pessoa te responder. Que você confia nela. E que você manda um negócio para ela e ela assiste, ou ela te dá uma dica, ou você manda para ela, pô, meu material tá assim, será que eu faço outro? Ou, para esse trabalho que eu consigo, não sei o quê. Ou, pô, fiz aquele teste aí, será que foi bom, será que não foi? Né? Você tem que ter um trânsito muito legal. Porque se você está numa agência, que seja dessa uma agência boa, uma tribo de atores, por exemplo, e você não recebe teste, é porque tem muita gente no seu perfil e tem pessoas mais bem relacionadas com o booker. É uma tristeza, né? Mas é real. E aí, dali, da B para baixo, aí, bicho, aí é várzea total. Tem uma outra, tipo a Mondiale, é uma agência que é gigante, mas pega esses trabalhos de publicidade pequenininho, mas não é uma agência filha da puta, entendeu? Só é uma agência que trabalha num outro nicho. E daí para baixo é só agência filha da puta mesmo, a gente querendo te passar golpe, te vender book, né, dizendo que você tem perfil fotográfico, inventando um monte de bagulho que não existe, e gente que não tem job. E aí vive de vender sonho, curso e N mil coisas. Tá? Então essa é a realidade
do mercado hoje. Aí fala, pô, mas como que eu abordo a agência? Né? Alguém perguntou aí. Como que eu abordo? Você tendo um material legal, né, uma coisa para mostrar, você manda para o agente, assim, ó, eu sou atriz, sou ator, essa aqui é a minha experiência, eu né, tenho visto o seu trabalho e tal, adoraria me agenciar com você, posso te enviar meu material? Ou se você tiver interesse, meu material está nesse link. Outra coisa que é bom vocês pensarem, a menos que seja solicitado, nunca manda arquivo para as pessoas. Ninguém tem memória no celular. Ninguém tem memória no computador. Não vai me mandar um vídeo de 1 GB pro maluco, entendeu? Não enche o e-mail de 30 fotos abertas, que vai clicar e vai abrir 30 fotos. Cara, organiza uma pastinha num Drive, num Dropbox, deixa público ali. Se a pessoa quiser, ela abre, ela baixa o que ela quiser baixar, ela assiste online. Né? Muitos erros que acontecem também. Você abre uma pasta no Drive, e aí você não deixa público. Eu mesmo já passo para trás, já boto a pessoa em último lugar, porque eu tenho que pedir autorização até a pessoa abrir, pedir autorização para abrir. Ah, já foi para o final da fila. Então já manda um negócio redondinho. Quem ainda não tem DRT, né? Eu vejo que o DRT ele é um crivo do mercado, né? E se você entra em curso buscando tirar DRT, você está escolhendo o curso pelo motivo errado. E que se você já se profissionalizou o suficiente, tem pelo menos 2, 3 anos na área, é impossível você não tirar um DRT. O Instituto não tem vínculo com o SATED, por mais que a gente tenha um trânsito bom lá dentro. Eu não sou curso técnico, só curso técnico e curso superior pode dar DRT automático, né? É obrigatório você prover. Mas todos os alunos do Instituto, depois de 1 a 2 anos estudando no Instituto, alguns com 1 ano já conseguem, outros com um pouquinho mais, conseguem tirar o DRT no SATED daqui de São Paulo. Então, o DRT é uma consequência. Quando você estiver profissionalizado, ou minimamente profissionalizado, você vai ter DRT. Se está muito difícil de você tirar, é porque você ainda não é profissional o suficiente. Eu passei os últimos 3 anos morando em Recife. Eu vim para cá no final do ano passado, de volta para São Paulo. E nem estava programado de vir. E trabalhei na Globo e na Record, morando em Recife. A questão é, quando você não mora aonde o negócio vai acontecer, é sua responsabilidade ir até o local e dar um jeito de ficar lá. Ninguém vai pagar passagem e hospedagem para você. Ele prefere pegar alguém igual a você de lá do que pagar sua passagem e hospedagem. Então, o que acontecia? Eu estava pagando menos, né? Morava em Recife com a minha mãe, ou seja, não pagava aluguel, não pagava nada, então eu tinha um dinheiro que sobrava. Ia guardando. O Fábio me ligava assim, Thiago, depois da manhã você vai gravar a novela da Record. Você chega aqui no Rio, eu entrava no site, não queria nem saber quanto era o preço da passagem. Comprava, em 12 horas eu estava no Rio de Janeiro. Às vezes menos. Eu fazia a ponte Recife, Rio de Janeiro. Estar no Rio e São Paulo gera mais possibilidade? Sim, tem vários jobs que são muito mais a jato, né? E você vai estar perto de mais pessoas engajadas e tudo mais. Precisa? Não. O Léo não fez isso. Eu contei a história do Léo para vocês. O Léo é de Ribeirão. O Léo só veio para cá quando pegou o job. Né? Isso é um outro segredinho lá do elenco digital, né? Se você coloca, eu dando todos os segredos do mundo para vocês. Se você coloca só a sua cidade, digamos que você é de Sidminuce, né? E aí você coloca lá Sidminuce. Aí quando eles vão colocar os filtros, eles querem pessoas que estejam morando em São Paulo. Você não aparece. Então, independente de onde você morar, coloque, né, São Paulo, São Paulo. Você pode botar 3 endereços. Bota o seu, São Paulo e Rio de Janeiro. Que pelo menos você vai aparecer nos filtros, vai ter chance de fazer o teste. Aí, se você passar ou te chamar para um teste presencial, você pensa se você quer ir. Né? Tem outras dicas aí de joguinho de cintura e tal, do que fazer. Mas se for o caso, você vende a sua mãe e vai para o Rio de Janeiro fazer o rolê. Né? Aí você que sabe. Tá? O material do Stanislavski. Não, o material do Stanislavski é para quem está dentro do curso de atuação e direção, mas você pode pedir lá, né, do que se trata, tem horas, não sei o que, né? O
pessoal lá vai te atender sobre isso, tá? Não, eu sou sócio do Fábio aqui em São Paulo. A agência do Rio dele é só dele. A gente divide uma agência aqui em São Paulo. Espero que vocês possam tomar a decisão que seja melhor para a carreira de vocês. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês, por mais que você não vá continuar com a gente nesse momento. Que você já saia daqui com informações que vão transformar a sua carreira. Que, por favor, você não caia mais em golpe. Que você não perca mais dinheiro pagando para trabalhar. Que você não caia no golpe do book, do videobook ou do projeto mirabolante que aquelas pessoas que não têm crédito em lugar nenhum oferecem para você fazer. Que você tenha um mínimo de informações para conseguir desempenhar aí, enfim, se você continuar na área, se você continuar, eventualmente a gente vai se encontrar, tá? Eu estou na área há 15 anos, não sei há quantos anos vocês estão começando agora, mas a gente vai se trombar aí de novo, e quanto mais a gente agrega, quanto mais a gente entrega, mais a gente recebe, tá bom? Então, espero que vocês estejam aí, e se você, de novo, né, não posso estar junto agora, não tem problema, segue lá no Instagram, segue no YouTube, segue o Spotify, né, esteja presente de outras formas até o momento que vai chegar, né, o seu momento de estar se vinculando com a gente, de entrando para a comunidade, etc. E se você vai entrar agora, pô, seja muito bem-vindo, a gente tem aí o segundo semestre inteiro para fazer a sua carreira dar um salto, né, gigantesco, né, naquilo que você está buscando. A gente vai te ajudar da melhor forma e vai colocar vocês. Se você tem interesse no projeto do meu primeiro longa, continua no grupo, vocês vão receber mais para frente uma ficha aí de inscrição, onde tudo do projeto vai ser explicado. Provavelmente vai ter uma live só para falar dele, etc. Depois disso aí, eu tô adorando, velho. Eu fico muito agradecido quando vocês colocam aí o que vocês gostaram da aula, o que se valeu a pena para vocês. Então, quem quiser colocar aí, dizer se gostou, se não gostou, depois quiser mandar algum texto, alguma coisa lá no Instagram também, eu vou ler todos, né? Vou publicar todos também. E é isso. Até uma próxima aula essa semana. Só vou pedir desculpa para vocês se eu não responder você tão rápido essas próximas 2 semanas, é porque, como eu falei para vocês, eu vou estar gravando das 6 da tarde às 6 da manhã, né? Então, eu vou provavelmente estar em alfa essas próximas 2 semanas, mas com certeza a minha equipe vai estar toda disponível aí para vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Qualquer coisa é só me contactar. Valeu? Bem-vindos aí ao Instituto Stanislavski.